Olá meus amigos, nosso canal tem o objetivo de promover pregações adventistas, e esse é o pastor Vanderlei Dornelles trazendo uma forte mensagem de advertência em relação à música. A mesma estratégia usada no passado será usada agora no tempo que está se findando para minar a fé do remanescente povo de Deus. Todo o crédito ao pastor Dornelles por tão bela mensagem de advertência. Lembre-se, compartilhe para que mais pessoas assistam essa advertência e também conheçam o canal. @Pregadores Adventistas. Juntos somos mais que vencedores. Já curte, comente e compartilhe gratuitamente. Você não paga nada para deixar o seu like e compartilhar. No primeiro dia da semana será exaltado como foi a imagem na antiga Babilônia. Está fazendo uma comparação entre a imagem da besta e a imagem de Nabucodonosor. A princípio será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia fez, usando o poder da música e da exibição exterior. Se essa atração inventada por homens inspirados por Satanás falhar em levar as pessoas a adorar a imagem, as chamas ardentes da fornalha estarão prontas para consumi-los. Muito bem, agora então nós temos o ponto crucial. A profetisa, falando de Daniel 3 e Apocalipse 13, ele diz que a mesma estratégia usada lá será usada agora. Então tem a imagem da besta, lei dominical, as pessoas vão resistir, mas elas estarão sendo preparadas para não resistir. Através do quê? Foi vocês que disseram. Através do quê? Poder da música. Muito bem, então agora nós podemos voltar aqui aos textos, porque veja, Apocalipse 13 não fala de música. Mas os dois textos parecem que se repetem. Então, este texto aqui é usado como um pano de fundo para esta visão ali. E os profetas se complementam. Então, o que João não falou, Ellen White fala. Ele não percebeu, não foi um ponto importante na visão dele. Mas aí vem a profetisa e complementa a visão. E ele diz, então, o poder da música será usado como um poder de atração e sedução. E aí, minha gente, nós podemos ir ao Apocalipse 13, e diz assim, seduz aqueles que habitam na terra, por causa dos sinais. Então, é uma performance da segunda besta, que caminha para a sedução, cujo objetivo, cujo projeto é seduzir, enganar, envolver, ludibriar, persuadir, arrastar, aqueles que porventura resistam para o culto, a adoração à imagem da besta. Muito bem, vamos ler mais alguns textos da profetisa? Olha, o lar adventista. A visão de um desses grupos me foi apresentada e uma pessoa achava-se a um instrumento de música e cantavam canções tais que faziam chorar os anjos da guarda. Havia ruidosa alegria, riso vulgar, abundância de entusiasmo e uma espécie de inspiração. Mas a alegria era daquela espécie que Satanás unicamente é que é capaz de provocar. Do que ela está falando aí? Um movimento fanático. Interessante, gente, que antes do surgimento do culto pentecostal e da renovação carismática, houve uma tentativa em vários momentos da história adventista, tanto milerita quanto adventista, sabatista, de inserir, introduzir o pentecostalismo no movimento adventista. E esse movimento da chamada carne santa era um deles, foi um deles. Bom, então, ela fala desse assunto, ela se demora um pouquinho acerca do aspecto doutrinário envolvido, de se ter a carne santa, etc. Mas a maior atenção dela, irmãos, não é ao assunto doutrinário. A maior preocupação da profetisa é com relação à estratégia utilizada pelos movimentos fanáticos, que era o uso da música. Por quê? Porque tem algumas resistências que devem ser quebradas. Se você tomar o CD Ellen White Writings, então lá tem um comentário contextualizando esta fala dela, e diz assim, o ensino fanático da carne santa se manifestou em 1900.
no estado de Indiana, sob a liderança do presidente da associação local e seus obreiros. Testemunhas relataram que em seus cultos os fanáticos promoviam um elevado tom de excitação por meio de instrumentos musicais, como órgãos, flautas, violinos, pandeiros, trombetas e até mesmo um grande tambor. Eles buscavam uma demonstração física, gritavam, oravam, cantavam, até que na congregação alguém caísse prostrado inconsciente. Então, essa performance musical leva um amortecimento dos sentidos, até que alguém caísse prostrado, inconsciente. E aí, então, tinha transformado na carne pecadora para a carne santa. Você acredita que a música pode fazer você de pecador a santo? Os fanáticos acreditavam. Muito bem, então veja ali, um elevado tom de excitação e uma variedade musical. Bom, eu estou mais ou menos convencido até aqui, irmãos, de que a história de Davi, da arca, e depois aqui em Daniel 3, né, e também do que Ellen White fala dos movimentos fanáticos, provavelmente o que nós devemos extrair dessa história toda, né, é que as músicas com predominância no ritmo são o objeto a ser atingido aí. Então, quando falo da história de Davi, a ênfase está na demonstração física, na dança produzida por aquela música, com a variedade e instrumentos utilizados caracteristicamente para se enfatizar o ritmo, sobressair o ritmo, tipo a melodia e a harmonia. Então, vamos pensando sobre isso. Estou caminhando para a conclusão. Veja, Ellen White ainda. As coisas que descreveste em Indiana, lá no congresso dessa carne santa, revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. O que ela está dizendo, gente? Que aquele fenômeno, aquela característica cultica, litúrgica, musical, voltaria à igreja de Deus, não ao mundo, mas à igreja de Deus, no fim do tempo. Então, é uma coisa que está profetizada, está anunciada. Demonstrar-se-á tudo que é estranho, haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Isso será chamado o quê? Isso será chamado a operação do Espírito Santo. Minha gente, veja, o povo de Deus é chamado a adorar o Senhor na beleza da sua santidade, para preservar a sua mente, seu discernimento, né? Sua capacidade de entender, de pensar, o processo cognitivo. Mas aqui é para outra direção. Então, os sentidos dos seres racionais ficam confundidos com essa exuberância musical. E de novo, na fala dela, tambores e dança, aqui está destacando, o princípio deve ser a questão do ritmo. Bom, ainda mensagens escolhidas, nessas demonstrações, achar-se-á ou acham-se presentes demônios em forma de homens, trabalhando para tornar a verdade desagradável às pessoas sensatas. Minha gente, que coisa! Os espíritos das trevas trabalham através de uma possível música para tornar a verdade desagradável, para as pessoas ficarem preguiçosas de pensar. Para elas, em vez de terem resistência a adorar a imagem da besta, elas passam a ter uma resistência à verdade divina. O Espírito Santo nada tem a ver com tal confusão de ruído. Então, minha gente, o que está no mundo hoje e dentro das igrejas é uma falsa demonstração do poder do Espírito Santo. As pessoas riem, elas se alegram, elas choram, elas caem pelo chão, elas entram em êxtase, elas têm visões. Elas se sentem curadas nesta espécie de manifestação do Espírito Santo. Mas que a profetisa está dizendo, quem está atuando não é o Espírito de Deus, é outro tipo de Espírito. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música, essas coisas que aconteceram no passado, onde ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira como é dirigida. Queridos irmãos, o povo de Deus, que busca o selo do Espírito Santo, pode olhar com inocência para o assunto da música? Nós podemos nos dar o luxo de dizer, não, a música é apenas um adereço, é uma variação musical. Os músicos vão fazer o melhor deles.
Não, a música tem que ser um assunto, né, de estudo, de oração. A música está dentro da profecia. Pois bem, vejam o que alguns autores dizem. Eu vou tentar ser um pouquinho mais prático dessa questão do ritmo. Então veja, Eric Hobsbawm é um historiador, história social do jazz. Ele diz assim, o ritmo é o componente dominante da música contemporânea. Então, melodia, harmonia e ritmo. Então, desses três, ele diz que o ritmo se sobressai na música contemporânea. Ele está falando do jazz, né? Mas no contexto do jazz vem vários outros estilos musicais. Esses outros autores aqui dizem, a música pop é feita para a dança, usando batidas e ritmos destinados à dança. Então, eu diria que a nossa atenção provavelmente deve ser dirigida, né, para aquilo que nós podemos chamar de estilos pop. Os estilos pop são a força crucial da contracultura, que é um fenômeno secular, e são também cruciais na renovação carismática e no movimento pentecostal. Esses dois movimentos entraram em todas as igrejas, as que falam em línguas e as que não falam. Então os hinos caminham, né, para assumir a configuração, a estética, a semelhança, a performance dos estilos pop, com predominância no ritmo. Esses outros autores aqui dizem, a música pop foi influenciada pela maioria dos outros gêneros populares, obtendo o uso da harmonia dos vocais da evangélica e do soul, a instrumentação do jazz, da country, do rock e a orquestração da clássica e o andamento do dance music, sendo sustentada por elementos rítmicos do hip hop. Bom, aqui é um mar de informações e nós não podemos ignorar, nós temos de saber pelo menos o básico, o mínimo, para poder reconhecer o que pode ser música para Deus e o que não deve ser música para Deus e nem para a igreja. Porque há uma música que preserva as nossas categorias mentais, nossa habilidade de pensar, e há músicas que destroem essa habilidade, a ponto de a verdade ser desagradável para a mente. Então o povo de Deus que caminha, né, para o selamento, precisa ter a sua mente lúcida, para entender a vontade de Deus, a palavra dele, a verdade dele, nesse tempo tão crucial. Então, minha gente, quando comparamos os dois textos, a música é usada para amortecer os sentidos no nosso tempo. É a profecia que está dizendo. Começou com Daniel, com o Apocalipse, depois Ellen White, e os comentaristas, e aí nós temos de ouvir. Veja, eu coloquei aqui esta imagem, e a fala de um pentecostal. Um renascimento espiritual está ocorrendo. E o Espírito Santo está na raiz disto. Olha aí. Os jovens, não do GYC, nem adventistas, estão expressando sua felicidade profunda através dos estilos pop. Tá? Vou parafrasear. Dos estilos pop. Bom, quando uma música requer necessariamente a utilização de percussão, provavelmente essa música tem um estilo pop. Quando os músicos não conseguem cantar sem percussão grave, provavelmente a música é de um estilo pop. É verdade que uma pessoa muito hábil pode produzir ritmo para dança só com o instrumento aqui. Pode produzir até só com o violino, com o violão. Mas a percussão grave faz isto com eficácia muito mais facilmente. Por isso ela é crucial, desde o jazz, desde o rock, desde todos os estilos pop, até muitas músicas evangélicas. Eu gostaria que você, ao ouvir isto, né, você tomasse assim, a atitude mais sábia, mais sensata possível. Você não leve este assunto para dividir a igreja, para acusar as pessoas. Não fique perguntando por que isso aqui e ali. Não. Você toma esse assunto e pense, não, nós temos de estudar, temos de nos unir como igreja, pastores, anciãos, líderes, músicos, membros da igreja, para estudar e entender como podemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Você tome isto e pense na sua casa como a música tem sido utilizada.
Porque, gente, vejam, há algum tempo atrás, as pessoas escutavam durante o dia o cântico dos pássaros, os sons da natureza, né? E então começaram a vir as tecnologias e a música então foi colocada. E as pessoas passam o dia todo agora escutando música. Tinha o rádio, depois vinha a TV, a internet, e agora você põe dentro da sua cabeça. Às vezes passa um carro, a batida é tão forte, né? Que eu fico descontrolado no volante, eu não consigo dirigir. Eu tenho que esperar aquele carro passar. E eu fico pensando como que está a cabeça da pessoa que tem um headphone ali, né? E está batendo no ouvido dela o tempo todo, o dia todo, sabe? Isso tem um processo de controle da mente. Você tem de escolher, você tem de estar atento. Muito bem, chegamos já à conclusão. Vou ler esse texto de Ellen White, do Grande Conflito. Parece ser apropriado para finalizar o estudo desta manhã. Irmãos, vejam, ela diz: a verdade e a glória de Deus não podem ser separadas. É-nos impossível, com a Bíblia ao nosso alcance, honrar a Deus com opiniões errôneas. Seja acerca de alimentos, de vestimenta, de adereços, de música, de doutrina. Se nós temos a verdade, está em nossas mãos, ela está dizendo, não podemos adorar a Deus, glorificar a Deus, com opiniões errôneas. Desde que você tenha a capacidade de aprender a opinião correta, à luz da palavra. Então ele diz, se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e negligenciamos aproveitar o privilégio de ouvir e vê-las, virtualmente as rejeitamos. Estamos a escolher as trevas em vez da luz. Então quero apelar a você nesta manhã que você abra sua mente, seu coração, para compreender tudo que Deus fala para você. Demore-se nesses pontos. Tudo aquilo que envolve a sua vida, seus gostos, seus hábitos, seus costumes, né? Demore-se sobre essas coisas. Porque a juventude que caminha para Cristo tem uma relação diferente com a tecnologia, com a cultura e com o mundo. É parte de seu testemunho, é parte de sua consagração, é parte de seu culto, né, a Deus na beleza da sua santidade. Te abençoe. Meus amigos, esse é o canal Pregadores Adventistas. Se você gostou, já curte, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal. Vamos levar a mensagem a todo mundo nessa geração, e assim virá o fim. Não sejamos como os antediluvianos que não creram e se perderam. A mensagem de agora é: Jesus está voltando, preparem-se, é chegada a hora do seu juízo.